Sejam muito bem-vindos a mais um episódio das nossas Bayern Talks, desta feita no Hotel de Lince, Santa Clara, aqui com uma vista privilegiada sobre a cidade de Vila de Conde. E hoje o nosso convidado é nada mais, nada menos do que André Moreira, guarda-redes do Al Raed. André, muito obrigado por ter aceitado o nosso Obrigado, convite. obrigado pelo convite. E a primeira pergunta, inevitavelmente, é porquê o futebol? Ahm, Bom, essa é uma boa pergunta. Essa é uma pergunta, para mim, para ser muito sincero, não fez sentido assim desde sempre. Sempre foi algo que teve na minha vida, que foi, mas nunca foi uma prioridade, nunca foi algo que eu olhasse com perspectiva de futuro. Simplesmente foi acontecendo e com 17, 18 anos surgiu quase à pressão a situação de jogar em Ribeirão, na equipa da minha terra, e foi aí que começou a ser mais real para mim. E pronto, eu de certa forma quase sem me aperceber, a determinada altura era profissional, e quase Foi muito sem me natural. aperceber. Foi muito natural, muito rápido e quase lá está, sem me dar conta. E tu dizes aí, o início do sonho foi no Ribeirão. Guardas esses tempos com muita nostalgia? Sim, sim, sim. Muito, cada vez mais, e principalmente agora estando fora e quando estamos fora e tudo mais, há sempre aquela nostalgia de casa, de estar em casa, voltar a casa. E pronto, como tu disseste e bem, isso leva muito para os tempos no Ribeirão, em que era tudo muito fácil, não havia qualquer tipo de preocupação e era tudo muito mais puro, muito mais sem filtros, sem qualquer tipo lá está, de obrigatoriedade e tudo É mais. o puro futebol. E daí Sem também muitas dúvida. vezes surgir a grande paixão dos homens de ser ali naquela Sem altura do dúvida, sem futebol. dúvida, sem dúvida. Eu acho que todos a gênese de nós gostarmos de futebol, de nós querermos, mesmo que seja de forma amadora, praticar a modalidade, eu acho que é tudo, vem sempre dos primeiros tempos, dos tempos em que queríamos só estar na rua e nós somos dessa geração de estar na rua, Somos. de estar com os amigos a jogar, a partir uns vasos, a Uns rachar vidros, às vezes uns vidros. a rachar uns joelhos, uns pés, sem dúvida. E depois há aqui pronto, um salto na tua carreira, que muita gente sabe, tu jogaste no Atlético de Madrid, estiveste no Atlético, e é esse salto dá ali numa fase muito inicial do teu percurso enquanto sénior. Tu sentes que esse salto, se calhar foi demasiado grande naquela altura para a tua carreira, ou qual é a análise que fazes? A resposta é fácil, sim e não. Sim, porque ou seja, é impossível qualquer pessoa, mesmo que não esteja dentro do contexto do futebol, não perceber que passado de um contexto de segunda B, pronto, a seleção dava-me alguma experiência, se bem que na altura era sub-19, foi depois de jogar o europeu, mas dava-me alguma experiência e vivências que a segunda B não dava, mas a segunda B também foi uma escola que também me dava muita bagagem que o futebol de seleção também não dava. Ou seja, mas de qualquer das formas, segunda B para uma equipa como o Atlético é sempre um passo mesmo muito grande. Depois digo-te que não, porque também se foi tudo parte de um processo que depois se acabou por desenvolver mais ou menos bem, que foi sempre, eu assinei, mas foi sempre com o contexto, no conceito de ser cedido uma ou duas épocas até ter algum volume de jogo mais profissional, mais alguma experiência mais para depois, se fizesse efetivamente sentido voltar ao Atlético, voltar. Por isso digo-te que sim e que não, precisamente por isso. E é uma excelente resposta, mas Não, é verdade, porque muitas vezes, desculpa, muitas pessoas me perguntam, me falam disso, mas a verdade é que, ou seja, naturalmente na altura quando eu assinei não fazia sentido que fosse público, mas para mim desde o início, juntamente com o meu empresário e com o clube, eu sabia que ia ser emprestado para conseguir ter mais minutos. algum a mais minutos, que nunca iria ter lá no Atlético. Mas, por exemplo, desse plantel, e deixa-me recordar aqui um bocadinho, esses craques que tu jogaste na altura, assim, um ou outro que possas destacar. Eu lembro que o Tiago, médio português, estava lá nessa Sim. altura, mas quem é que tu destacarias? Sim, tocaste ou seja, no jogador mais importante para mim, em termos de adaptação, porque era uma pessoa que tinha muito peso era muito respeitado no clube, e ele, juntamente com o Filipe Luís, foram as pessoas que foram mais importantes para mim, porque me ajudaram muito na parte da integração, porque, como falámos, ou seja, o salto é muito grande, a realidade é muito grande,
em todos os detalhes, seja a preparação de um treino, seja as conversas que temos, os temas que se aborda e tudo, tudo é uma adaptação, tudo é uma realidade diferente do Exatamente. que eu estava habituado e eles, os dois, foram, sem dúvida, as pessoas mais importantes para mim na adaptação. E aí entra outro assunto curioso, André, pronto, que salta aqui à conversa, que é o facto de um jogador, para já todos somos diferentes, e o período de adaptação. Que muitas vezes as pessoas acham que o jogador chega a um clube novo e tem de render Sim, sim. imediatamente. E existe, isto não é só adaptar-se à forma de equipa jogar, aos companheiros de equipa, é também para uma cidade nova, um país diferente, e tu já estiveste na Suíça, já agora Sim. na Arábia, portanto, tu se calhar também tens aí uma bagagem que permite fazer uma análise mais clara do que é realmente adaptar-se a um conceito totalmente diferente. Sim, sim, sem dúvida. Ou seja, pronto, o primeiro ponto, para mim, na minha opinião, depende sempre do quão rápido e o quão bem, ou seja, a adaptação que o próprio jogador, a própria pessoa quer fazer. E também a facilidade que tem natural de chegar e conectar-se com as pessoas, conectar-se com o clube, conectar-se, quando digo pessoas, digo as pessoas que trabalham no clube e também os jogadores, equipas técnicas e tudo mais. Pronto, tudo isso faz sentido. Depois depende muito também, sem dúvida, eu senti isso, por exemplo, em Madrid, como estavas a dizer e como estamos a falar, senti muito que tive a ajuda do lado de lá, ou seja, dos jogadores, para haver essa intrusão e essa adaptação. O plantel, o grupo de jogadores que estava lá era absolutamente incrível, em termos de recepção e de ajudar na adaptação. Por exemplo, também te posso dizer que a Inglaterra foi muito difícil sentir aquela conexão, quando estive no Aston Villa, sentir aquela conexão de, de, de arranjarmos quase pontos comuns de interesse, Ok? porque é um estilo de vida completamente diferente, a mentalidade das pessoas é completamente diferente, as pessoas brincam muitas vezes com às 4 da tarde ser noite e que toda a gente vai para casa. É verdade, ou seja, não se passa nada a partir dessa hora, enquanto que, por exemplo, em Madrid, É o muitas oposto. vezes era o oposto e muitas vezes não fazia sentido ir para casa e tínhamos que arranjar alguma coisa para fazer. Por isso, só para ver essa ponte, depende muito do jogador, depende muito da capacidade de adaptação que tens, mas depois também depende muito da receptividade e da flexibilidade que existe do outro lado das pessoas mais antigas para te ajudarem nesse aspecto. Ou seja, volto a dizer, nesse caso do Atlético, foi muito importante também o pessoal, neste caso o Tiago e o Filipe. Acredito que sim. E Né? na Suíça, como também toquei aqui, jogaste no Grasshoppers 2 épocas, fizeste muitos jogos na Suíça, Sim. sentes que foram 2 temporadas muito boas para ti enquanto guarda-redes? Sem dúvida, sem dúvida. Foi o mais importante para eu conseguir. O ponto número um, quando saí de Portugal, foi depois de ter estado na Bessat 2 épocas, e foram as 2 épocas muito complicadas. Ou seja, por todos os motivos e mais alguns, toda a gente sabe. Foi público, sempre foi público, não estou a dar nenhuma novidade, todas as complicações e todos os problemas que houve sempre associados à Certo. Bessat. Pronto, depois, no meu caso, ainda aconteceram outras coisas que, no final de contas, simplesmente o que fizeram foi, ou seja, acelerar a minha saída de Portugal. E na altura o Grasshoppers encaixou tudo de forma perfeita, porque era o que eu precisava de uma mudança de ares, precisava de jogo, principalmente isso de jogo, porque foi a primeira vez na minha carreira em que eu joguei 2 épocas Sempre. na íntegra, porque eu depois também perdi 8 jogos na segunda época, mas foi porque estive lesionado, ou seja, sempre que estive disponível para jogar, joguei sempre, e isso foi muito bom. E pronto, e de certa forma gostei muito de lá está mais uma vez a cidade, o clube, naquele momento foi a coisa que eu precisava, foi o momento certo. E como é que foi trabalhar com o Jorge Stiel, que é, para quem não sabe, é uma referência da Suíça no que toca à baliza, ele foi internacional suíço por diversas vezes, jogou Liga Alemã. Como é que foi trabalhar com ele? Foi, por acaso, é engraçado ou seja, que o seguimento das perguntas, porque mais uma vez ele foi mesmo muito importante. Eu não tive qualquer tipo de problema de adaptação na Suíça, porque tínhamos vários portugueses. Mas
aqueles detalhes de adaptação ao estilo de jogo, adaptação a uma realidade de futebol mais germânica, mais, que tem características completamente diferentes do que eu estava habituado e tudo mais. Ou seja, eu trato por Jurg porque é a expressão, Ok, ok. é como é que eu tenho a dizer? Ou seja, é assim que se diz o nome E em ele é Jürgen suíço, Stiel, não é? é Jurg Stiel, exatamente. E ele foi mesmo muito importante porque me deu sempre muita vontade, muita confiança. E depois tinha uma coisa que é completamente maluco, é inacreditável como pessoa, é mesmo maluco. E depois que eu depois fiquei a conhecê-lo mais, a história dele e tudo mais. Ele jogou no México e tudo mais, então ele tinha um espanhol quase perfeito. Então, ou seja, também criámos ali Foi mais fácil. uma relação de aproximação, foi espetacular. E tanto é que ainda hoje continuo a falar regularmente com ele. E ele termina a carreira no Borussia Mönchengladbach, acho eu. Eu acho que ele não termina lá, eu acho que ele terminou mesmo no México, Aí porque ele foi. foi ao México fazer 1 ou 2 anos e terminou lá. Agora ele é uma lenda em St. Gallen e uma lenda no Borussia. Exatamente. E depois também na seleção suíça, pela personalidade, o carisma e tudo mais que ele tem, acho que principalmente, lá está, a malta da nossa geração, os mais velhos que se lembram dele no Euro 2004 É muito carismático. é inacreditável. E pronto, por isso, mesmo no clube, segundo sei, ele vai sair agora do clube no final da época, ele fez 4 épocas lá e também as pessoas já o adoram e respeitam-no muito, é mesmo uma pessoa mesmo importante. E agora, em contrapartida, no Al Raed é o clube galã. O ano O passado ano foi, passado. exatamente, o ano passado. Lá está, outra, outra realidade, outra mentalidade. Já é uma pessoa de uma faixa etária muito mais próxima da minha, da nossa. É um amigo que eu tenho hoje em dia, ou seja, falo com ele, não digo todos os dias, mas quase todos os dias. Aquela história agora de estamos sempre a enviar reels do Instagram a toda a gente, é um dos que eu estou sempre a enviar e estou sempre a Exato. receber. Tenho uma relação muito próxima com ele. Foi, de longe, do ponto de vista técnico, o que me deu mais na minha carreira do treino de guarda-redes, do que me fez pensar mais porque ele é muito cuidadoso nos detalhes e tudo mais. E para mim foi uma experiência mesmo muito boa. E grande parte do êxito que eu tive o ano passado, sem dúvida nenhuma, também que depende dele. É graças a ele. Acredito que sim. E agora, recuando ao dia 1 na Arábia Saudita, como é que foi chegar àquela realidade, à adaptação? Também podes falar dela, mas como é que foi chegar àqueles primeiros dias que uma pessoa guarda sempre, os primeiros dias de chegada a um país diferente? Como é que foi gerir isso? Pronto, eu estou agora aqui até a tentar fazer ou Exato. seja, um flashback, tentar me lembrar efetivamente dos primeiros dias. Mas pronto, ou seja, é tudo, nunca, ou seja, tudo lá no mundo árabe, no mundo do Médio Oriente e tudo mais, tudo é absolutamente o oposto da nossa realidade, do que nós estamos habituados. E quando eu digo tudo, é mesmo tudo. E até ou seja, os primeiros dias no clube foram a questão dos exames médicos, a questão de conhecer as pessoas e tudo mais. Ou seja, é, mais uma vez, uma questão de adaptação, uma questão de querer também procurar essa adaptação o mais rápido possível e pronto, também fazendo um bocado a ponto para o início da nossa conversa, foi fácil a adaptação no aspecto em que as pessoas também são mesmo muito, recebem muito bem qualquer coisa que nós precisemos, as pessoas estão sempre preparadas para ajudar, preparadas para conseguir ajudar de alguma forma a adaptação. E por isso, ou seja, tem coisas que para nós são básicas aqui, que para eles não fazem sentido, mas não é por não fazerem sentido ou por eles não ser uma prioridade que eles não vão tentar resolver. Ok. E acho que isso é o resumo, assim, é o mais importante, ou seja, da resposta. Ou seja, é tudo muito diferente, mas foi uma adaptação relativamente rápida também. E falando do campeonato em si, pronto, as pessoas, a opinião pública é, obviamente, que tem jogadores fantásticos, cada Sim. vez mais jogadores estratosféricos a chegar ao campeonato saudita, mas sentes que a parte dos clubes, em condições, infraestruturas, sentes que estão a tentar acompanhar isso? Ou há ali um gap muito grande? Sim, eu acho que isso é uma pergunta muito boa porque, por exemplo, assim,
é óbvio que existe uma capacidade financeira que não existe em 90% dos outros clubes, dos outros campeonatos a nível europeu, a nível mundial, seja o que for. O que é que acontece? A forma que eles encontraram e começou com o Cristiano, de dinamizarem a liga, foi trazer os jogadores. A segunda parte desse processo é, efetivamente, dar as condições o mais rápido possível, e eles tentam que isso aconteça o mais rápido possível, cada clube à sua realidade, mas o primeiro passo para dinamizar as coisas foi realmente trazer os jogadores. E é normal que, estamos a falar, o Ronaldo está há 2 épocas e meia, eu acho, Sim, 2 anos e 2 meio, anos e porque ele meio. foi no segundo ano do United, na segunda parte da época do United, do ano do United, ou seja, 2 anos e meio, 2 anos e meio, estamos a falar de 2 anos e meio em que a Liga cresceu de uma forma louca e é normal que a parte das infraestruturas não acompanhe o nível dos jogadores que eles trouxeram. Agora, depois também temos que falar da realidade de clubes, e a realidade dos clubes que são financiados pelo fundo, o Al Nassr, o Hilal, o Ittihad e o Al Ahly, a realidade que esses clubes têm não é igual à realidade dos outros clubes onde estou eu e quase todas as outras equipas. Mas a verdade é que depois, do ponto de vista objetivo, em termos de condições, do que eu esperava, ou seja, provavelmente com o que eu ia à espera, ou seja, que eu achava que ia encontrar, as condições do meu clube são bastante agradáveis e assim, posso-te dizer que dificilmente em Portugal deverá haver 6, 7 equipas na Primeira Liga que tenham condições melhores do que o meu clube. De resto, tenho a certeza absoluta que em termos de infraestruturas, de dizer o que é preciso? É preciso uma piscina para fazer recuperação, é preciso a parte de banhos para fazer recuperação, é preciso um bom campo relevado para treinar. Exato. Ginásio, o meu clube tem, e aqui em Portugal, por exemplo, nem todas as equipas podem dizer isso. Mas agora apelando um bocadinho ao teu espírito crítico, Sim. de que forma é que sentes que se poderia catapultar ainda mais o futebol saudita para outra dimensão? O futebol saudita e mesmo a Liga Saudita. É assim, porque, por exemplo, o pressuposto, muitas vezes, de trazer jogadores de uma realidade diferente, sozinho não significa que isso vai dar rendimento desportivo. Eu acho que ou seja, Sim, sim. é óbvio, porque, ou seja, nós trazemos, ou seja, eles levam para lá jogadores que têm uma realidade competitiva diferente, mas esses jogadores estão inseridos numa realidade e num clube que tem outros jogadores de outra realidade diferente e tudo mais. E só isso não é sinal de sucesso. Depois o que é que acontece? É preciso, efetivamente, o resto acompanhar. A parte das infraestruturas, a parte das condições, a formação, exatamente, e a formação provavelmente deve ser a parte em que eles, ou seja, o que eles vão ter mais dificuldade nos próximos anos de acompanhar, porque é uma reforma profunda que está a haver, não é? E depois a parte diretiva, ou seja, a parte dos recursos humanos dos clubes, foi um bocado o que eu disse em relação à adaptação. As pessoas têm uma boa vontade inacreditável. Uma boa vontade inacreditável de ajudar, de serem úteis, De serem valiosas, exatamente. Agora, eles não valorizam as coisas que nós valorizamos. Simples, no dia a dia. E não estou a falar só de dinheiro, não estou a falar por exemplo, sei lá, detalhes de, por exemplo, por exemplo, para eles uma realidade, por exemplo, um ginásio. Falámos de um ginásio, que é um bom exemplo. Para eles ter um ginásio grande, um espaço em que o espaço é grande e que tem 1001 máquinas, para eles é significado de ter um grande ginásio. E hoje em dia, principalmente na Europa, onde o meio competitivo é mais esmiuçado, né? Ou seja, vamos ali ao detalhe. Os ginásios são muito grandes. Os ginásios, e muitas vezes nem é questão do tamanho, é questão de não tem muitas máquinas. Exato. Porque o tipo de trabalho que se faz hoje em dia é muito diferente. E depois, por exemplo, o ano passado houve essa questão da equipa técnica que eu tinha, que tinha 3 espanhóis, ou seja, isto para dizer que eram 3 ucranianos, 3 espanhóis, o treinador croata
e depois tínhamos o treinador da casa saudita. E eles não conseguiam perceber o que é que a equipa técnica lhes estava a passar ao clube de nós não precisamos destas máquinas todas, porque nós não utilizamos, porque já não é o que se utiliza hoje em dia em termos de trabalho de ginásio. Nós precisamos assim, assim, assim. E até que eles percebessem, porque a partir do momento que eles perceberam, nós agora temos um ginásio espetacular porque mudaram tudo como eles queriam. Ou seja, é simplesmente são pessoas que têm muito boa vontade e querem realmente evoluir e querem realmente acompanhar, mas não dão prioridade às coisas que nós damos. E isso depois é transversal a tudo. E eu acho que hoje em dia isso é o principal obstáculo ainda a haver um desenvolvimento. Exatamente. E agora recuando aqui um bom bocado na tua carreira, e tu já falaste aí da seleção portuguesa, o Mundial Sub-20, 2015. Tu jogaste os jogos todos. O jogo dos quartos de final contra o Brasil, que vai a penaltis. Custou aquele jogo de certeza e demorou um bocadinho a passar a azia, calculo. Sim, muito, muito, muito. Muito porque nós tínhamos inclusive feito 2 semanas de preparação para o Mundial na Austrália, o Mundial foi na Nova Zelândia, né? Na Austrália nós tínhamos jogado com o Brasil e eles deram-nos um amasso, ou seja, eles jogaram, ou seja, nós estamos a ter algumas dificuldades, percebemos claramente que eles eram superiores a nós e tudo mais, já tinham jogadores que estavam num contexto competitivo diferente, superior ao nosso, e depois no jogo do Mundial foi completamente ao contrário. Entretanto, eles tiveram alguns problemas, que saiu o selecionador e tudo mais, eu acho, pronto, tiveram ali alguns problemas. Mas nós fomos efetivamente superiores ao ponto de, mesmo no prolongamento, eles a perderem tempo e nós sempre atrás a tentar, ou seja, e falhámos golos que foram coisas, lembro-me de uma do Rony Lopes e de uma do Gelson, uma coisa absolutamente incrível, e pronto, e depois nos penaltis... Essa equipa tinha o Rony Lopes, Gelson, tinha o Não, Chico Ramos. a minha equipa era, a minha geração é muito fixe, muito fixe. Depois veio também o Guedes, que é de 96, que é mais novo, mas também vinha... Ele está nesse plantel, mas não jogou contra o Brasil, com o Gonçalo Guedes. Agora não me lembro ao certo quem jogou, mas ele jogou no Mundial, porque ele veio ao Mundial. Eu estava a ver se me lembrava de algum mais novo. Pronto, agora não me estou a lembrar, mas tínhamos a geração de 95 era muito interessante. Quem era o avançado dessa equipa? André Silva. Exatamente. André Silva. A equipa, ou seja, nós tínhamos o Domingos Duarte está no Getafe, o Rebocho está na Arábia agora lá também, o Rafa Soares voltou agora este ano para o Famalicão, o Chico Ramos, o Gozo, o Rafael Gozo, exatamente, e o Tomás Podstavski, está na Polónia. Exato, ele agora está sem jogar, mas jogou na Polónia. Depois o Rony também jogava no meio. Depois tínhamos Gelson, Pudense. O Pudense e o Geraldes acho que não vão ao Mundial. Francisco Geraldes acho que não vão ao Mundial, mas foram. E o Rochinha, por exemplo, também foi sempre malta que teve dentro, ou seja, da equipa vai numa convocatória vão, outra não vão, ou assim. E acho que eles não vão ao Mundial deles os dois, mas vai o André. A nossa equipa era muito boa. E foi uma pena cair nos penaltis, mas pronto, eu vou os penaltis foi inacreditável, porque o Gozo, por exemplo, gostava de, não é panenca, mas gostava de dar aquele toquezinho só devagar no meio, o guarda-redes ficou parado e o guarda-redes depois no final estava a dizer que isto é uma história engraçada porque são os detalhes que mudam tudo. O guarda-redes disse que viu os penaltis do Gozo todos esse ano, acho que o Gozo esse ano jogou nos Chaves, acho que esteve nos Chaves nessa época. 2015? Acho que não. Eu acho que o Guzo vai para os Chaves depois. Então, o Guzo teve 2 vezes nos Chaves. Eu não sei onde é que ele teve a primeira vez. Tondela, exatamente. Acho que eu acho que ele teve com o Coutinho no Tondela. E os penaltis e tudo. O guarda-redes maluco a dizer, não, é que eu vi, eu sabia como é que ele ia bater. Ou seja, foi uma cena incrível. Mas pronto, os penaltis, eles falharam nós falhamos 3. Sim, ficou 3-1 em penaltis. Nós falhamos 3, o Nuninho manda a bola por cima, o André falha, o Rony é o único que marca. E o Guzo falhou também. Boa memória que ainda está tudo. Não, porque foi muito duro. E depois a parte a seguir é muito dura também, porque depois pensas assim, ok, isto é muito bonito, mas agora temos 14 horas de avião para voltar. A Nova Zelândia é os antípodas de Portugal, é o ponto mais longe. Exatamente. E depois a viagem foi horrível. A viagem é muito difícil. Acredito. Mas pronto, dentro desses 5 jogos que vocês fazem, que esse foi o 5º jogo,
Também houve muitas coisas boas, histórias boas. Sim. Alguma história assim engraçada também que nos possas contar desse Mundial? Hum, Uma que possa ser é contada. isso, é o Uma problema. O problema é que eu agora estava a pensar nas que podem ser contadas. Assim, coisas caricatas, eu agora por acaso não me estou a lembrar de nenhum detalhe, mas por exemplo, como eu estava a dizer, a equipa era muito boa, a geração era muito boa e nós tínhamos uma coisa boa, nós dávamos realmente muito bem. Uma coisa que cada vez mais é transversal nas seleções de formação, que dá para ver sempre que toda a gente tem muito bom ambiente. Mas pronto, nós já estamos juntos desde o sub-19 e tudo mais, ou seja, mais do que assim uma história que eu agora até nem me estou a lembrar, é mais ou seja, a vivência para nós, porque para nós foi tudo muito diferente, ou seja, quase nenhum tinha realidade. Eu acho que talvez o Rony fosse o único que tivesse experiência já com o City de fazer uma pré-época assim num sítio muito longe, Certo. e então mais a questão de, ou seja, nós lá foi espetacular, o tempo todo que tivemos lá foi espetacular, porque nós treinávamos e depois conseguíamos sempre ter alguma atividade para fazer. Se fosse safaris, fosse conhecer Sydney quando estivemos na Austrália, e realmente isso é o que eu me lembro Essa da convivência e convivência. Agora, por exemplo, agora estou-me a lembrar, a coisa mais caricata é a questão do jet lag, nós estamos completamente trocados, não é? trocados. E os primeiros dias, pá, aí, provavelmente quase a primeira semana, Muito duros. eram 3, 4 da manhã e estávamos todos no quarto uns dos outros, Sem sono. sem sono, absolutamente sem sono. Isso aí são tempos, seleção são tempos que eu me lembro e foi espetacular. E realmente depois só damos valor depois Quando quando já eles não passam, sei. não é? Sempre assim. É verdade. Nós estamos aqui a caminhar para o fim, a conversa está muito boa. Falando só um bocadinho também da Bayern. Portanto, a Bayern é uma plataforma de visibilidade, de performance, de jovens atletas. E tu sentes que, hoje em dia, no futebol atual, há uma importância cada vez mais crescente dos dados. Porque hoje em dia há muito análise de várias estatísticas, de vários dados. Sentes que isso também se torna importante para o jovem jogador que quer crescer e quer atingir outro patamar. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, não, é importante não correr, não cair no erro, não é? E acontece muito de também, ou seja, a questão das estatísticas e tudo mais, dar-se ou criticar-se ou avaliar-se um jogador o desempenho só por esses detalhes. Agora, cada vez mais há uma maior profissionalização e desde cedo, coisas que, por exemplo, eu falo na minha altura, que estamos a falar de há 10 anos, quando eu comecei, ou seja, não se falava de detalhes, ou seja, tudo o que é, como tu disseste, tudo o que é dados estatísticos que possam aportar alguma informação, ou seja, que possam aportar, que são informação que podem ajudar nos pequenos detalhes, cada vez mais é mais importante em todos os parâmetros. E por isso, sem dúvida nenhuma, que principalmente na realidade que temos hoje em dia ou seja, que é cada vez mais fácil ter acesso a determinados dados, a determinados estatísticas, números, seja o que for, que possam ajudar a dar aquele pequeno detalhe, a ultimar O determinado futebol está cada pormenor. vez mais nos detalhes, Não, sem como tu dúvida dizes. nenhuma, porque depois, no final, em termos de jogo, a base mantém-se, mas o que está por trás, todo o trabalho que está por trás, está cada vez mais a ser levado mais ao pormenor. E sem dúvida nenhuma que os dados, as estatísticas são eu vejo que na duração da minha carreira tem muito mais importância agora e dá-se muito mais importância, e na realidade é muito mais importante do que era há algum tempo atrás. Por isso, sem dúvida nenhuma, que faz todo sentido cada vez mais. Tenho só mais duas questões para ti, André. A primeira, tu ainda tens 28 anos. Qual é o maior sonho que ainda tens por cumprir no mundo do futebol? Isso é uma boa pergunta. É uma boa pergunta porque se me perguntasses aos 20 anos, eu tinha mil e um sonhos, mil e uma coisas que eu queria fazer. Se me perguntasse aos 25, tinha também muitos sonhos. Só que depois, para o bem ou para o mal, umas coisas saíram perfeitas, outras coisas não saíram tão bem. E depois eu olho para trás e mesmo as que saíram bem, há algumas em que depois penso,
mas como estava tão preocupado em atingir determinadas coisas, em querer fazer determinadas coisas, depois também não paro e não aproveito o momento Não valorizaste quando. o caminho. Pronto. Isso acontece muito e eu acho que acontece no futebol, acontece em todas as áreas, Sim, acho que no sim. fundo acontece na vida, não é? Pronto. Isso acho que é normal. E por isso eu neste momento não penso muito à frente, tento pensar no momento, como disseste há bocado, no momento em que eu estou agora, na liga em que eu estou agora, na oportunidade que eu estou agora, porque provavelmente na minha carreira seria difícil estar num meio competitivo com os jogadores que estou agora. E por isso É usufruir. exatamente, é isso que eu usufruo. Já tenho experiência suficiente para saber exatamente isso, ou seja, que tenho que usufruir, que tenho que desfrutar, porque, porque quer queiremos, quer não, nós falámos há bocado, jogo futebol desde sempre, não vou jogar para sempre, mas jogo desde sempre, e aquele sentimento da parte pura do futebol é a coisa mais inacreditável para nós olha, para te responder à tua pergunta, o meu sonho neste momento é realmente conseguir Essa pureza. encontrar isso, essa pureza todos os dias. E felizmente ainda o consigo fazer. Também estou a falar como se estivesse quase a acabar a carreira, que Ainda também não falta é o muito, ainda falta caso. mais 10 anos. Mas a verdade nesse momento é nesse ponto que eu estou. Nesse momento é realmente conseguir desfrutar da pressão e da ansiedade e de todo do jogo de futebol. Isso é o mais importante. Era uma excelente forma de terminarmos isto, mas só tenho mais uma pergunta, que é, qual o melhor conselho que alguma vez te deram durante a tua carreira e quem te deu? Nunca, sei lá, eu acho que isso nunca pensei que me deram no futebol, melhor conselho. Ahm, Pode não ter sido o mais importante, pode não ter sido o mais importante, mas nós por acaso há bocado falámos do Jurg Still e ele tem, lá está, marca um ponto na minha carreira, um ponto de viragem que foi quando eu já não era o novo e o André novo e o André Com promissor e potencial. o André com potencial do início, mas também não era velho, estava na altura, foi a altura certa para eu começar a jogar, para ter volume e tudo mais. E lembro muitas vezes, lá está, muitas conversas que eu tinha com o Jurg e lá está, e foi ele que me fez também, ou seja, um, foi ele que me fez perceber o importante que é de desfrutar, realmente desfrutar. Hoje em dia o mundo não só o futebol é muito competitivo, estamos sempre a lutar contra toda a gente, a lutar contra nós próprios e, e a verdade é que é muito giro conseguir coisas e como é óbvio, devemos sempre tentar ser melhores, tentar melhorar e tentar atingir cada vez coisas mais difíceis, ou seja, e em termos de objetivos mais à frente, mas eu acho que a parte do desfrutar, a parte de, E, me- de e, é- parar, e às vezes é o mais difícil. não, para mim é completamente mais difícil, desculpa. Sempre foi o mais difícil, e era o que eu não fazia, e ele ajudou-me, para responder à tua pergunta, ele ajudou-me muito nisso, que é parar e desfrutar, ou seja, parar e pensar, ou seja, pá, eu fiz isto, hum, Estou aqui com seja o estes que craques, foi, vou eu fiz aproveitar. aquela defesa, pá, aquela defesa foi espetacular, aquela defesa foi boa, hum, e acima de tudo também agora estou-me a lembrar que é não dar demasiado valor, que isso acontece muito no futebol, aconteceu comigo, aconteceu com todos da minha geração, aconteceu com todos antes da minha geração e vai acontecer com todos que venham a seguir, que é o futebol tem o dom de nos meter lá em cima e lá em baixo muito rápido. E, e no final de contas somos só miúdos a fazer o que gostamos, o que sempre gostamos, e o futebol tem muitas vezes esse dom de nos fazer crer que nós somos alguém por isto ou por aquilo ou por aquilo. E é importante também sentar, pés bem assentos no chão, eu fiz isto, rir-nos das coisas, foi grande defesa, espetacular, grande frango que eu dei, hoje tenho essa capacidade, não tinha há uns tempos, não é? Fico Exato. igualmente chateado quando tenho culpa ou quando dei um grande frango, mas consigo-me rir e perceber que acontece uma vez de vez em quando. Por isso eu acho que é isso. Os pés assentes no chão, no aspecto de parar, não da humildade e tudo mais, não, de parar, de refletir, de desfrutar, porque isto passou a voar, 10 anos passaram já a voar
E eu acho que é muito isso. Acho que é mesmo o principal conselho é sempre que houver a oportunidade de parar, de desfrutar, de dar valor ao momento e acho que é mesmo isso, agarrarmos a esse sentimento. Espetáculo, André. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.